Irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de João. Eu quero ler de princípio aqui logo 3 versículos para dar abertura nessa ministração. João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15. Hoje de manhã que eu passei um gelo aqui de manhã porque a energia acabou. Pegou fogo ali no gerador. E eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que pegar no escuro de noite? Tem misericórdia. Tem misericórdia na minha vida, mas Deus foi bom, trouxe a energia de volta. E eu até falei de manhã aqui que uma palavra assim, que uma adolescente aqui dessa igreja falou bem assim, olha, quem quer vai e faz, e quem não quer dá desculpa. E foi até o tema da ministração de hoje de manhã. Então eu tinha até mandado um WhatsApp pro pastor, olha pastor, se tiver sem luz lá, o senhor tem como o senhor ministrar aí, por favor? Olha eu já com as desculpas, né? Mas assim, logo em seguida, Deus trouxe a palavra de Deus na minha vida, que é viva, que é eficaz. E o Espírito Santo falou ao meu coração, você tudo pode naquele que te fortalece. E logo em seguida eu apaguei a mensagem. Não, Dancinho, deixa eu apagar essa mensagem aqui, porque vai no escuro, vai no claro, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor é comigo, vai falar ao seu coração essa noite, para a glória de Deus, amém? João 15, 9, está escrito o seguinte, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Quero continuar aqui em João, só passa volta uma página aí, João 13, 34 e 35, João 13, 34 e 35 diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E também, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amem uns aos outros. E também quero ler em Lucas 10, já vou ler seguido aqui, tá, queridos, para não perder muito tempo. Lucas 10, versículo 27, que diz, a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Curve a sua cabeça nesse momento, ore ao Senhor Jesus, peça para que Ele esteja falando ao teu coração. Senhor, Deus de vida, Deus de paz, nessa noite nós nos colocamos diante de Ti, nós viemos ao Teu templo, nós viemos à Tua casa para Te adorar, para bendizer o Teu nome, para cultuar a Tua presença que é grande e que já manifesta no nosso meio. Deus, que no nome do Cordeiro Santo de Deus, Tu possa estar falando e ministrando ao coração dos Teus filhos, assim como o Senhor ministrou, Senhor, ao meu coração. Derrama da Tua graça, derrama da Tua ousadia, derrama mesmo do Teu poder e fala conosco, Deus vivo, em nome de Jesus. E eu não sei se vocês perceberam, queridos, aqui nós lemos versículos na palavra do Senhor que fala a respeito do amor de Deus. E essa semana e na semana anterior, Deus tem ministrado ao meu coração a respeito do seu amor. Eu até ministrei aqui na oração passada a respeito do amor de Deus. E Deus continuou ministrando ao meu coração, falando ao meu coração. E quanto mais eu lia a palavra, buscava versículos a respeito do amor de Deus, ouvia ministrações a respeito do amor de Deus, no meu coração eu falava comigo mesma, meu Deus, eu não posso falar desse amor. Eu não posso falar desse amor, Senhor. A Tua palavra tem me mostrado tantas coisas, as quais eu não tenho feito. Tantas coisas as quais eu não tenho vivido. E logo me veio à cabeça as ministrações da Ana Cláudia. Ela sempre está aqui, olha, eu estou aqui e falo que eu gosto de falar daquilo que eu vivo. Como que eu vou chegar no altar do Senhor e vou falar sendo que eu estou vendo que eu sou tão falha? Como eu tenho errado, meu Deus, como eu preciso melhorar, Senhor. Tem misericórdia, vamos mudar de tema? Vamos falar de outra coisa? Vamos falar de outra coisa? E aquilo, essa palavra continuou ardendo no meu coração. Continuou a falar no meu coração. E eu lembro como agora, um dia caminho ali da escola dos meninos, e eu meditando sobre o amor de Deus. E Deus falou assim nitidamente ao meu coração, olha minha filha, assim como você está sendo ministrada a respeito do meu amor, a minha igreja, ela precisa ser ministrada a respeito do meu amor. Ela precisa ser ministrada. Então vai e fala, porque se nós não falarmos aquilo que o Senhor tem colocado na nossa boca para falar, as pedras clamarão.
As pedras clamarão, porque a igreja do Senhor, ela precisa ouvir aquilo que o Senhor tem a falar. E o que Deus quer falar para você nessa noite, e o que Deus tem falado ao meu coração, é que nós precisamos viver o amor de Deus. Nós precisamos reconhecer o amor de Deus que é derramado nas nossas vidas. Sabe, nós cantamos canções tão maravilhosas. Nós falamos que o meu amor é teu. Nós falamos, oh, impressionante, infinito, tão grande amor de Deus. Mas aquilo sai da boca para fora, nós passamos a não entender o que é o amor de Deus derramado nas nossas vidas e nos nossos corações. Nós não entendemos o que é a palavra de Deus, que diz, como nós lemos aqui nesses versículos, em como nós não sabemos como amar a Deus acima de todas as coisas. Nós não sabemos como amar o nosso próximo como a nós mesmos, ou como nós lemos nos versículos que nós lemos, amar o nosso próximo como Deus ama o nosso próximo. E o que Deus quer de nós é que nós amemos uns aos outros. O que Deus quer de nós é que a igreja dele viva em amor a Deus, recebendo o amor de Deus, em amor a Deus e amando o nosso próximo em nome de Jesus. Assim semelhante o que está escrito na palavra de Deus em 1 João. E aqui eu vou correr um pouquinho aqui na Bíblia. Em palavra de Deus está escrito aqui em 1 João 4. Está escrito o seguinte. Sabe? Deus quer que nós vivemos o seu amor. Olha só o que está escrito aqui. 1 João 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. O amor que Deus quer que nós vivemos não é um amor como um sentimento, mas é o amor como uma pessoa. Deus é amor. Deus quer que nós vivemos como Ele. Deus quer que nós amemos como Ele. Deus não quer que nós vivamos, sabe, de acordo com as coisas ou de acordo com os amores que o mundo prega. Mas Deus quer que nós amemos de acordo com o que Ele nos ama. E quantas pessoas estão dentro dos átrios do Senhor, enganadas, né? Achando que estão servindo a Deus, achando que estão agradando a Deus, achando que um dia irá herdar os céus, que um dia subirá quando a trombeta soar. Mas não vão, queridos. Simplesmente porque não vivem em amor. Simplesmente porque não sabem desfrutar do amor de Deus. Simplesmente porque não ama a Deus de todo o seu coração. Porque não consegue manifestar o amor ao próximo como uma atitude, como uma decisão, como um verbo. O verbo de amar. Amar, amar, amar. Mas por que muitas vezes nós não sabemos o que é o amor? A palavra de Deus, ela diz sim, que nos últimos dias o amor de muito se esfriaria. Mas eu te digo que essa palavra ela não tem que se cumprir na minha e nem na sua vida. E por que a igreja do Senhor hoje em dia não sabe amar? Não sabe amar ao seu próximo, não sabe cuidar do seu próximo? Muitas vezes por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Nós nos acostumamos com as coisas. Aqui eu comecei a ler, e comecei isso é porque eu já li a Bíblia várias vezes. Várias e várias vezes. Mas eu comecei a ler, Senhor, nós lemos a Tua palavra, mas a Tua palavra parece que são letras vazias, e elas não se tornam vida nas nossas vidas. Muitas vezes as pessoas não sabem amar, porque não conhecem, não se atêm às Sagradas Escrituras. Não sabem amar, porque muitas vezes não amam a si próprias. Hoje em dia está uma onda de suicídio. Por que as pessoas se suicidam? Porque não dão valor à sua própria vida, não dão valor ao amor de Deus que é derramado nas suas vidas. Não dão valor àquilo que Jesus sofreu na cruz.
E por não se amarem a si próprios, não conseguem amar as pessoas. As pessoas, nós, eu e você, e nisso eu me coloco no lugar, muitas vezes não conseguem viver o amor de Deus. Não conseguem ser cheios do amor de Deus. E o que Deus está falando para você hoje neste lugar e nessa noite: olha, filho minha, olha, filha minha, olha, filho meu, eu quero te encher do meu amor, porque o meu amor já foi derramado naquela cruz pela sua vida. Deus quer te encher do seu amor, e é o amor de Deus derramado nos nossos corações que nos habilita a amar, que nos habilita a amar o nosso próximo, que nos habilita a amar a nós mesmos. Permita-se viver o amor de Deus. Permita-se viver o amor de Deus. Sabe? E o amor de Deus, ele é algo tão forte. Ele é algo tão grande. Ele é algo tão tremendo. É como nós lemos, querido. O amor de Deus não é simplesmente um sentimento. O amor de Deus, o amor é uma pessoa. Deus é amor. Decida-se pelo amor. Decida a amar. E agora eu vou dar alguns motivos a você, para você amar. A palavra de Deus, ele vai dizer lá em Mateus 22. Eu quero esse que você abra comigo. Mateus 22. Pode colocar aqui no telão, Nicolas? Mateus 22, versículo 36 a 40. A palavra de Deus vai dizer: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes mandamentos decorrem toda a lei. E destes dois mandamentos decorrem toda a lei. E se nós fôssemos parar para analisar até mesmo o decálogo, os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos diz respeito ao amor de Deus, quando diz: não farás imagem de escultura, somente ao teu Deus adorará, não farás outros deuses diante de ti. E os outros mandamentos diz respeito ao amor ao próximo. Quando ele fala: não matarás, não furtarás, e pelo fato de simplesmente nós amarmos, nós já estaremos sendo aptos a cumprir toda a lei. E olha o que Romanos 13 vai falar aqui para mim. Romanos 13, 8. Vai dizer: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Simplesmente manifestando o amor de Deus nas nossas vidas, nós estaremos cumprindo toda a lei. E quando nós cumprimos a lei de Deus, nós é que somos beneficiados, queridos. Pode ter certeza, porque a palavra de Deus tem várias e várias promessas àqueles que o amam, àqueles que vivem o seu amor. Amém, queridos? Glória a Deus. E eu estava meditando nessa palavra e falando: meu Deus, como eu posso te amar acima de todas as coisas? E o que é te amar acima de todas as coisas? O que é te amar acima de todas as coisas? Amar a Deus acima de todas as coisas é amar a Deus mais do que? Mais que quê? É amar a Deus mais do que nossos filhos, é amar a Deus mais do que os nossos pais, é amar a Deus mais do que os nossos esposos, nossos cônjuges, né? É amar a Deus mais do que nós próprios. E eu vou confessar uma coisa para vocês. No dia que eu ministrava aqui para as mulheres, essa palavra ardeu no meu coração. Ela doeu assim, doeu tão forte, porque logo eu pensei: meu Deus,
A gente tem tanto amor pelos nossos filhos aqui, né, queridos? Quem é mãe, quem é pai sabe. Quem ainda não é, tem aquela pessoa. E me fez até lembrar, meu Deus, eu falar isso para um adolescente. Às vezes um adolescente acha que ama mais um amigo do que a própria mãe. Não é? Mas coloca aí uma pessoa que você ama muito. E aquilo me pesou no meu coração. Sinceramente, eu tive dificuldade em falar isso. E logo eu fiquei refletindo, mas meu Deus, por que eu tive dificuldade em falar isso? Calma aí, vamos achar esse versículo que diz, amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Porque o que eu li foi o seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as suas forças. E eu peguei, vamos lá, vamos aqui ver a referência da Bíblia, vamos achar amar Deus acima de todas as coisas, vamos lá. Procurei, fui nas referências bíblicas, não achei. Amar Deus acima de todas as coisas. Não achei. Não, vamos lá no Google. Tá, amar Deus acima de todas as coisas. Também não achei no Google. E eu descobri, essa semana, que não existe esse versículo. Meu Deus, eu fiquei, Senhor, eu aprendi isso desde criança. Mas apesar que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, quem é que nunca ouviu isso? Mas só que não tem esse versículo. Mas não ter esse versículo não quer dizer que o entendimento não seja esse. O entendimento é esse, sim. O entendimento é esse. Depois eu fiquei procurando. Não, mas calma aí, isso pode ser aqui versão. Vamos lá. Revista e corrigida, revista e atualizada. Na linguagem de hoje. Não achei. Mas o entendimento é esse mesmo. Olha aqui o que a palavra de Deus vai dizer em Mateus 10, 37 a 39. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. E quando nós lemos versículos como esse, nós achamos pesado, não é isso, igreja? Nós lemos assim, ai meu Deus, mas o Senhor escreveu isso mesmo. Deus quer que eu ame mais a Ele do que o meu filho. A Ellen acabou de ganhar neném. Está ali naquele primeiro amorzão, assim, aquela coisa, aquele vínculo, está amamentando. E consegue ser mais forte esse amor aí primeiro. Consegue ser mais forte. Só que, no dia que eu ministrei para as mulheres, eu tive dificuldade de ler essa palavra. Mas no decorrer desse estudo, eu fiquei pensando, meu Deus, como eu sou bobinho. Por que eu acho difícil ler esse versículo? Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim? Aqui o Senhor, Ele não está pedindo o meu filho em sacrifício. Ele não está falando, olha, se você não sacrificar o seu filho, você não é digna de mim, você não é digna de herdar os céus. Você não é digno de ter parte comigo no meu reino. A única coisa que Ele está me pedindo é que eu o ame acima de todas as coisas. Lá vai eu de novo. Que eu o ame de todo o meu coração, com todas as minhas forças. E se eu amar o meu pai ou ao meu filho, ou a quem quer que seja, mais do que a ele, não é digno de mim. Por que eu achei isso tão forte? Porque isso remete a condutas que eu e que você temos que tomar para herdar o reino de Deus, para ser participante de Deus com Ele. Isso nos remete a nós. Essa conduta remete a nós, porque forte na verdade é a palavra de João 3,16 que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Forte mesmo é essa palavra. E muitas vezes nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos entender. Sabe o que é forte? É essa palavra aqui que diz em João 4, em 1 João 4. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação
pelos nossos pecados. Ele enviou o seu Filho para se sacrificar em busca do perdão dos nossos pecados. Essa sim é uma palavra forte. Essa sim é uma palavra poderosa. É uma palavra que, se fosse com relação a nós teríamos dificuldade em falar. Mas quando nós ouvimos isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a gente ouve assim com tanta naturalidade, como se fosse uma coisa normal. Os nossos corações estão endurecidos. Nós não conseguimos observar e contemplar e viver tão grande sofrimento. O Senhor passou e o Senhor viveu para que eu e que você tivéssemos vida. Nós olhamos para essa passagem, nós olhamos para essa palavra, nós sabemos do sofrimento voluntário de Jesus naquela cruz, nós sabemos do martírio que ele passou, sem precisar, não tinha. Era necessário, mas ele passou tudo isso sem merecer. E tudo isso ele passou por amor a mim e por você. Deus entregou o seu Filho. E Jesus, que é conhecedor de todas as coisas, ciente do que ele passaria aqui nessa terra, ciente de todo o sofrimento que ele passaria, ciente de todo o escárnio, ciente de toda a rejeição que ele sofreria, ciente de toda a dor, ele se esvaziou de si mesmo. Ele deixou o resplendor da sua glória, da sua majestade. Ele se despiu de todo o poder e se humilhou até a morte, e morte de cruz, por amor a mim e por amor a você. Mas hoje em dia parece que a igreja anda vedada, com os olhos tapados, com os corações endurecidos e encapados por uma dureza, e nós não conseguimos entender. E que tão grande amor é esse que nos alcançou? De forma que, como nós lemos versículo como aquele, se você amar mais o teu pai ou a tua mãe, você não é digna de mim. E depois que Deus me fez entender ou trazer à memória novamente o seu sacrifício na cruz, meu Deus, essa palavra não é tão difícil assim. Essa palavra não é tão pesada assim. Esse mandamento não é tão forte assim. Não é tão duro assim. Porque sem eu merecer, o Senhor me amou. Sem eu merecer, o Senhor se entregou por mim. Sem eu merecer, antes da fundação do mundo, antes que todas as coisas existissem, o Senhor me amou. Porque a palavra de Deus vai dizer que o amor dele por nós é desde a eternidade. Desde a eternidade, o Senhor nos ama. Mas por que a igreja não tem vivido o amor de Deus? O amor a Deus. Não tem vivido o seu amor. Não tem sido preenchido. E mais uma vez, eu lembrei da pergunta ali da Nalda na oração. E ela falava, sabe, tem muitas pessoas que vêm à igreja. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. É porque tem muitas pessoas que vêm à igreja, mas eu vejo que não permanecem. Elas pegam e saem. Será que o mundo tem oferecido coisas mais atrativas do que a igreja? Será que o amor de Deus tem sido... Será que o mundo tem sido mais atrativo do que o amor de Deus? Por que as pessoas saem? Porque muitas vezes nós, que estamos aqui na casa do Senhor, pensamos em olhar para trás, pensamos em desistir, tudo é motivo para fraquejar, tudo é motivo para pensar em desistir, tudo é motivo muitas vezes para não estar nos átrios do Senhor. Porque com uma palavra e um mandamento simples como esse, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, por que isso tem sido tão penoso para a igreja dele? Sendo que o que Deus quer de nós é simplesmente que nós vivamos o seu amor, que nós vivamos no seu amor, que nós venhamos a fazer ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos, que fizessem a nós mesmos. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei
dos profetas. O Senhor, Ele quer que nós vivamos o seu amor. Ele quer que nós façamos às pessoas aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós também. O Senhor te desperta nessa noite, queridos, a viver o amor dEle, mas não um amor interesseiro, não um amor que ama apenas e tão somente aquele que te ama. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Eu amo porque eles me amam. Mas no dia que eles começarem a me dar trabalho, no dia que minha mãe começar a não dar aquilo que eu quero, não sei se eu amo tanto assim. No dia que minha mãe começar a me negar os pedidos, olha mãe, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero sair, eu quero um presente, eu quero um tênis da moda. Não vai dar não? Não sei se eu gosto da minha mãe tanto assim não. Não sei se eu amo minha mãe tanto assim não. É um amor volátil. É um amor interesseiro. É um amor por conveniência. Não, eu gosto ali de fulano de tal, eu gosto ali da irmã Ísia, porque toda vez que eu chego ela vem me dar um abraço. A irmã Ísia é um amor. Né? Ela vem me dar um abraço, mas fulano nunca me deu paz do Senhor na vida. Não, ali eu já não sei se eu gosto tanto. Não é esse o amor que Deus quer que nós vivamos. E agora eu quero novamente, Nicolas, coloca para mim, por favor, Mateus 5, 43 e 48. Não é esse o amor que Deus quer que nós vivamos. Deus quer que nós amemos aquele que nos rejeita. Deus quer que nós amemos aquele que muitas vezes nos passa a perna. Aquele que te pede emprestado e não te paga. Deus quer que você ame as pessoas sem esperar que elas te amem de volta. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui em Mateus 5, 43 e 48. Ao 48. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E por isso eu quis ler aquele primeiro versículo que diz: novo mandamento vos dou. Porque o versículo que existia na época era esse: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre bons, e vir cair chuva sobre os justos e sobre os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem isso os publicanos também, o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, não fazem demais? O que fazem demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Deus. Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Deus. E como nós faremos isso, queridos? Como amar o nosso inimigo? Como amar aquele que te persegue? Como amar aquele que fala mal de você? Que te olha com desdém? Que te passa a rasteira? O amor de Deus derramado nos nossos corações, Ele nos habilita a sermos assim. E o amor de Deus, Ele já está derramado sobre a igreja. Basta apenas e tão somente que nós queiramos, que nós optemos a viver este amor, a viver essa verdade, a viver essa palavra. Olha mais o que a palavra de Deus vai dizer a respeito do amor. Em 1 Pedro 4, versículo 8 diz: acima de tudo, porém tende amor intenso. Não é só amor, é um amor intenso. Tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecado. Quantos aqui querem viver a bênção do Senhor Jesus? Quantos aqui querem viver o favor de Deus? E o que a palavra vai dizer? Se quiseres e me ouvirdes, né? Se guardares todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, as bênçãos virão e te alcançarão. Tem como nós vivermos bênçãos? Se nós não amarmos o nosso próximo? Se nós não amarmos o nosso inimigo? Quando nós amamos, a pessoa que é amada, ela é beneficiada. Mas muito mais beneficiado é aquele que ama.
Porque a palavra de Deus diz aqui, aquele que ama, o amor de Deus encobre, o amor de Deus cobre multidões de pecados. Aquele que quer ser íntimo de Deus, aquele que quer se achegar a Deus, deve necessariamente amar o seu próximo. Porque o que faz separação entre o homem e Deus, senão os nossos pecados, queridos, senão as nossas transgressões. E quando nós amamos, multidões de pecados, eles são encobertos, eles são apagados, queridos. E aqui nós somos pecadores mesmo. Nós somos pessoas que carecem da graça de Deus. Nós somos pessoas que carecem do amor de Deus. Então, por que não amar? Por que não viver esse amor? Sabe, aqui em Sol Nascente, aqui no Sol Nascente, tem muitas pessoas que são escolhidas. Tem milhões de escolhidos do Senhor aqui no Sol Nascente. E sabe para onde o Senhor mandará os seus escolhidos? Para onde, irmão Austin? O Senhor mandará os seus escolhidos para onde, gente? O Senhor mandará os seus escolhidos para uma igreja que vive no amor de Deus. Que vive o amor de Deus. Uma igreja que acolhe, uma igreja que ama, uma igreja que você pode olhar ao seu redor e de repente ver um visitante. Olha, aquela irmã ali é nova, eu vou lá dar um abraço nela, vou dar um cheiro nela, vou convidar ela para vir novamente. Isso é o amor de Deus, gente. Não ignore as pessoas. Olhe com amor. Olhe com cuidado. Deus vai enviar aqueles que são seus para a igreja que vive em amor. Porque se não tiver amor, se não tiver amor, se não tiver amor, de nada valerá. Se não tiver amor, nada seria. Como a gente pode ler, eu quero convidar o Ministério de Louvor para estar subindo aqui. E eu vou finalizar aqui com essa passagem de Coríntios 13. 1 Coríntios 13, que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Nada disso se aproveitará. É como a palavra de Deus diz aqui: ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes. A fé é algo que te faz viver o impossível. A fé é algo que te faz viver o impossível. Mas o amor de Deus, ele facilita a sua vida. Vocês já pararam para perceber, quando nós amamos, como as coisas são fáceis de fazer? Quando nós amamos, como é fácil passar ali uma roupinha do nosso marido, porque eu amo, eu gosto de ver ele arrumado. Quando nós amamos, como é fácil fazer aquela comidinha gostosa. Quando nós amamos, como é fácil acordar bem cedinho e ir trabalhar para aquele emprego que nós gostamos. Quando nós amamos, como é fácil o marido acordar de madrugada e pegar ali o filho que está amamentando e levar para sua esposa, porque ele ama o filho e ama a sua esposa, sabe que ela está cansada. O amor a Deus, o amor de Deus derramado nos nossos corações, ele facilita a nossa vida. E a palavra de Deus vai concluir dizendo aqui, no versículo 13 do capítulo 13 de 1 Coríntios: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, e estes três, porém o maior destes é o amor de Deus. Se não tiver amor, queridos, se não tiver amor, de nada valerá. Se não tiver amor, não adianta você doar alimentos, não adianta você fazer obras de caridade. Está escrito aqui. Isso se torna um ativismo. O amor, ele é maior do que os dons espirituais.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e ainda que eu tivesse o dom de profetizar, se não tivesse amor, nada seria. O amor, ele é bem maior do que o conhecimento. Está escrito aqui: ainda que eu conheça todos os mistérios e saiba toda a ciência, se não tiver amor, nada seria. E para finalizar, eu quero ler um versículo lá em 1 Coríntios também, capítulo 8, a parte B do versículo número 1. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Esse é conhecido por Ele, querido. O Senhor te ama. O Senhor te ama. E Ele quer te alcançar com o seu amor. Eu queria que a igreja do Senhor se colocasse de pé nessa hora. Se colocasse de pé nessa hora.